Continuando nossa aula de motor de indução trifásico, a gente viu na aula anterior os princípios básicos de funcionamento do motor trifásico. Nós vimos as partes do motor trifásico e nós vimos o escorregamento. Agora eu queria discutir com vocês a questão da corrente no nosso rotor. Eu quero que você perceba mais uma vez que, uma vez que eu tenho corrente no rotor, ele vai produzir esse campo magnético aqui. E esse campo magnético produzido pelo rotor, ele vai tentar acompanhar o campo magnético do estator, conforme a gente já havia dito. Você pode ver aqui na imagem, né, que a corrente elétrica do nosso rotor, ela está gerando esse campo magnético aqui. Como já foi explicado, a velocidade síncrona ela é maior do que a velocidade do rotor, se minha máquina estiver funcionando como motor. Um detalhe importante sobre o escorregamento é, veja que, como o rotor ele tem que funcionar a uma velocidade menor do que o campo magnético girante, o nosso escorregamento ele sempre vai ser positivo para o motor, porque a velocidade do rotor ela é menor do que a velocidade síncrona. Se o rotor igualar a velocidade do campo magnético girante, eu não tenho torque. Se, por outro lado, o meu rotor estiver girando mais rápido do que o campo magnético girante, eu tenho o que nós chamamos de escorregamento negativo. É um conceito um pouco abstrato para nós, mas é só uma amostra matemática que, se o escorregamento é negativo, a minha máquina de indução ela passa a funcionar como gerador. Só que ele só vai funcionar como gerador se eu já tiver corrente na rede. Então, digamos que eu tenho uma localidade isolada. Eu preciso de um gerador para essa localidade. Se o meu único gerador for baseado em uma máquina de indução, eu não vou ter energia na minha rede. Porque se eu não tiver energia na rede, eu não tenho um campo magnético girante no estator. E assim, minha máquina de indução não vai gerar. Então, eu preciso ter uma rede. O que acontece? Por exemplo, geralmente no nosso sistema elétrico nacional, eu tenho os grandes geradores que usam máquinas síncronas. Por exemplo, a usina de Tucuruí, a usina de Itaipu. Todas essas utilizam máquinas síncronas e aí isso gera energia na rede. E aí eu tenho algumas usinas menores que aí elas, ao se conectar à rede, elas passam a produzir energia elétrica. É comum você utilizar esse tipo de gerador em usinas eólicas, por exemplo. Como são locais relativamente afastados e insalubres, é conveniente que você tenha uma máquina robusta. E é o caso da nossa máquina de indução. Então, quando você estiver vendo, se alguém perguntar a possibilidade de um motor de indução ter o escorregamento negativo, não como motor. Nessa condição, ele é um gerador. Agora, vamos fazer um exercício rapidamente aqui. Eu tenho um motor de 4 polos numa rede de 60 Hz e eu estou dizendo que o escorregamento é de 4%. Eu quero saber qual que é a velocidade do nosso rotor. Primeiro, a gente vai utilizar a fórmula que a gente já conhece, velocidade síncrona em relação à frequência e número de polos. Dessa forma, substituindo os valores de 60 Hz e 4 polos, eu vou encontrar uma velocidade síncrona de 1.800 RPM. O pessoal que trabalha com isso aqui na área, eles já conhecem. A máquina de 4 polos é 1.800, a máquina de 6 é 1.200. E por aí vai. O pessoal já tem experiência, eles já conhecem de cabeça. Para quem ainda não tem essa familiaridade, nós temos essa fórmula simples aqui. Uma vez que eu tenho a minha velocidade síncrona, eu sei que o escorregamento é 4%. Uma forma de você achar a velocidade rotacional é uma regrinha de 3 simples. 100% da velocidade é 1.800 RPM. Se o escorregamento é 4%, me sobrou 96. 96 é x. Aqui a gente está calculando a velocidade dele, 96%, conforme eu já havia dito. E agora a nossa boa e velha regra de 3. Assim eu vou encontrar uma velocidade de 1.728 RPM. Se você preferir utilizar aquelas fórmulas que a gente mostrou anteriormente, você é livre para utilizar. Eu, pessoalmente, só acho mais fácil usar uma boa e velha regra de 3,
que me poupa de ter que aprender uma fórmula de cabeça. Bem, vamos voltar a detalhar um pouquinho mais a nossa máquina de indução. Aqui são as partes da nossa máquina de indução. A gente já viu o esquema todo aberto. Aqui nós temos o motor já fechadinho para a gente ter uma noção de como que isso fica aqui dentro. Aqui eu tenho o nosso rotor, espero que vocês estejam conseguindo ver aqui, que a qualidade do vídeo seja o suficiente. A carcaça que dá sustentação a tudo. A caixa de bordas que a gente geralmente não coloca naquele esquemático, mas é onde eu vou fazer a conexão. Você não vai pegar e deixar os fios expostos. Você entra com a alimentação dentro dessa caixa, você faz o fechamento aí, e aí esse fechamento vai ficar devidamente protegido de intempéries e inclusive de alguns bichos. Por exemplo, não é incomum que você tenha roedores em zonas industriais e eles gostam de roer os fios, porque são quentes. Então, você não quer que a parte mais frágil, que são as emendas ou conexões em bornes, que eles fiquem expostos. Então, você tem a caixa para fazer essa parte. Aqui, na imagem não fica muito fácil de ver, mas tem um espaço entre o rotor e o estator. Isso é natural, né? Se não houvesse esse espaço, ele ia arranhar, né, e não ia funcionar adequadamente. Essa parte é o entre-ferro para nós. Você não quer que o campo magnético do rotor passe para o estator, nem vice-versa. Então você tem o entre-ferro, que é justamente para aumentar a relutância e evitar que o campo magnético de uma parte chegue à outra. Já mostrei a vocês a foto do estator e eu queria agora mostrar a vocês os dois tipos básicos de rotor para o motor de indução. Nós temos esse aqui que é o mais comum, que é o gaiola de esquilo. Conforme eu já falei, ele é bem simples, ele é muito pouco suscetível a problemas, não que ele não exista, mas são raros. E aqui nós temos o rotor bobinado. O rotor bobinado ele não é tão robusto, ele é mais caro e ele precisa de escovas. Veja aqui que eu preciso de escovas para manipular essa corrente. Mas por que eu preciso de escova se a corrente aqui é induzida? O rotor bobinado ele é útil se eu precisar controlar essa corrente. Veja que no rotor gaiola de esquilo, uma vez construído, essa resistência aqui ela é constante. No rotor bobinado não. Eu posso pegar essa corrente aqui, passar por resistências do lado externo e assim controlar a corrente elétrica que circula aqui. Qual que é a vantagem de controlar essa corrente? Eu consigo controlar a característica do meu motor. Por exemplo, para partir, é bom que eu tenha uma resistência alta. Eu vou ter um torque de partida mais alto, porém a velocidade do motor é menor. É como a primeira marcha em um carro. Você está parado, você precisa partir de primeira marcha para que ele tenha força para tirar o carro da inércia. É o caso do rotor. Eu parto com uma resistência alta, a corrente no rotor vai ser mais baixa, então ele vai partir devagar, com um torque alto. Eu tenho uma velocidade menor e um torque maior. À medida que ele vai acelerando, eu vou reduzindo essa resistência e aí eu vou reduzir o torque, porém a velocidade aumenta. É como quando eu passo a marcha no carro, da primeira para a segunda. Eu tenho menos torque, mas eu tenho mais velocidade. É um comparativo bem simplificado, mas a ideia é basicamente essa. Então, conforme eu já disse a vocês, né? Isso aqui foi o que eu já falei anteriormente, mas está em texto aqui para vocês. A resistência vai influenciar a corrente que altera a característica de torque e velocidade do nosso motor. O motor gaiola de esquilo, ele não permite. Você construiu ele com uma resistência, vai ser essa para sempre. Se você precisa de um motor que ele precisa de uma velocidade mais baixa, mas precisa de muito torque de partida, você vai utilizar uma resistência alta na gaiola. Se você precisa de um motor que gira muito rápido, você vai precisar de uma resistência mais baixa. Então, você imagina que, por exemplo, se você tem um ventilador, você vai querer um motor que tenha uma resistência baixa. Você precisa que ele gire rápido. Se você tem um motor de um elevador ou de um portão eletrônico, por exemplo, você vai querer uma resistência mais alta. Você não precisa que ele gire tão rápido, mas você precisa que ele tenha muito torque.
O motor de portão, o motor do elevador, eles não partem sem carga. Eles partem já com carga. Então você precisa ter torque, então você precisa de uma resistência relativamente alta. Claro que eu estou simplificando aqui, nesses tipos de equipamentos nós temos engrenagens que fazem a redução, que diminuem a velocidade rotacional e aumentam o torque, mas isso fica para outras disciplinas. Com isso a gente termina esse vídeo de hoje, até o próximo vídeo.